Olá, tudo bem com você? Eu espero mesmo que você esteja bem. Gente, eu joguei meu cabelo de lado assim, eu sempre uso desse lado. Agora eu coloquei desse lado, nossa, parece que ele até, sei lá, ficou mais bonito. Aproveitando que eu já comecei esse vídeo falando de cabelo, falando de boniteza, falando de, né, se gostar, se amar. Neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre autoestima. O início de toda e qualquer felicidade interna e externa começa quando nós nos amamos primeiro. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, meus amores, hoje vocês estão me vendo aqui, talvez me conhecendo até com esse cabelo enroladinho, né? Um cabelo até que tá compridinho aqui, né? Hoje, nesse dia. Mas eu passei por anos e anos com o cabelo liso. Eu tinha progressiva, tive acho que por uns 12 anos aí seguidos com a progressiva e eu simplesmente amava meu cabelo. Eu vou tentar achar uma foto pra colocar aqui daquela época, mas como eu troquei de celular e não é a mesma conta, eu mudei de Gmail, enfim. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar fotos, porém, se eu achar, eu vou deixar aqui pra vocês verem como era o meu cabelo e como que vocês estão acompanhando, né, aqui, como que ele ficou, como que ele está. Eu me sentia muito bem com aquele cabelo, eu me sentia bonita, eu ainda acho que eu fico bonita com aquele cabelo, eu me olhando e achando a minha perspectiva, né, enfim, como eu me vejo, eu sempre me achei muito bonita naquele cabelo. Porém, eu sempre fui meio assim que... Eu não vou dizer a palavra escrava, mas eu sempre fui condicionada a deixar o meu cabelo sempre perfeito. Não sei se é porque provavelmente foi por causa disso. Mas na minha infância eu sofria bullying, né? Eu sofri bullying na escola por conta de ter um cabelo assim, né? E criança também não sabe cuidar, não sabe, né, se arrumar bonitinho e tudo mais. Então eu provavelmente devo ter somado isso inconscientemente com a minha autopercepção e a minha própria autoestima. Então eu usava o cabelo daquele jeito, me achava linda, mas sem saber mesmo despretensiosamente, eu acabei fazendo a transição capilar. Porque, assim, foi no período onde eu não estava trabalhando, né? Ou seja, sem tempo, né, pra poder fazer. Acabado de casar, então eu amava ficar dentro de casa. Eu não tinha compromisso, então eu amava cuidar da minha casa. Até hoje eu amo cuidar da minha casa. Mas recém-casada, imagina, né? A gente quer deixar tudo bonitinho, tomava um café, já lavava a xícara, então aquilo me ocupou muito tempo. E o fato de eu não ter que sair todo dia pra trabalhar, pra, sei lá, pra fazer alguma coisa fora, aquilo facilitou meio que eu fui deixando a minha raiz crescer. Quando eu me dei conta, eu já tava acho que com uns 5 dedos de raiz. E eu nunca tinha, né, deixado ficar tão grande assim. Quando eu percebi, né, que tava daquele tamanho, eu falei, e agora? Eu, sei lá, eu faço um bico, peço pra passar no cartão, pra fazer uma progressiva, ou eu vou deixando do jeito que tá? E pra falar a verdade, eu desapeguei bastante também, porque foi um período que eu também estava ali recém-convertida na minha fé, então eu não tava muito ligando pra estética, pra exterior. Eu tava muito focada pro meu interior e foi um período muito necessário, foi uma descoberta maravilhosa na minha vida, e fazer esse desapego foi um processo natural pra mim, não foi algo que foi imposto ou que foi um peso ou uma cobrança, foi algo natural e também não fez muita diferença. Isso colaborou também pra passar por essa transição. Tanto que quando tava nesse tempo, eu nem imaginava que existia essa palavra transição capilar. Foi no ano de 2017, já deveria ter esse termo, essa técnica, enfim, mas eu nunca tinha ouvido falar. Isso foi em 2017. A última vez que eu fiz progressiva foi na semana do meu casamento, que eu casei em novembro de 2017. Então, naquela semana que eu casei, foi a última vez que eu fiz a progressiva. E depois passou tudo isso que eu já falei, não fiz mais. Em 2019, em outubro de 2019, eu fui selecionada para trabalhar numa empresa. Aí que foi realmente cair a minha ficha de que o meu cabelo tava
assim, não muito apresentável, né? Mas ainda assim, fiz a entrevista, passei na entrevista, passei na integração, fiz todo o processo de treinamento na empresa com aquele cabelo. Eu ia ou de coque, ou de trança, ou de coque. Quem me conheceu lá nessa época e estiver vendo esse vídeo, comenta aqui como que você me enxergava lá. Aquilo já tava assim, muito mais que 5 dedos já tava assim, aqui na orelha, assim, a raiz, e essa ponta aqui espichada. Eu vou ver se eu acho o vídeo ou foto, porque eu tava me sentindo tão esquisita que eu nem queria tirar foto naquela época. Quando foi em dezembro, aí eu já tava trabalhando, já tinha ali socializado ali com uma turminha, e uma moça falou pra mim que existia algumas técnicas de texturização, de gelatina pra passar no cabelo, que eu nem imaginava que existia isso. Olha, gente, parece que eu tava nas cavernas, né? Porque realmente eu não sabia. Ou melhor, eu tava mais envolvida com coisas mais importantes naquele momento. Foi aí que eu fui entendendo, fui conversando, fui me familiarizando com aquilo, e aí fui ver o termo Big Shop, que aí foi, assim, uma decisão muito dolorida pra quem teve cabelo longo e liso e maravilhoso, perfeito, sem nenhum fio fora do lugar. Decidi fazer um Big Shop pra ficar com o cabelo curtinho, com uma textura que eu nem sabia como que ia ficar, como era, não estava acostumada, e talvez aquele subconsciente ainda de não me aceitar porque tinha aquele bullying, enfim. Então foi uma decisão muito difícil, porém em dezembro eu mesma comprei uma tesoura e cortei as pontas e ficou aquele negócio assim, né? Ficou o capacetinho e umas pontinhas assim lisinhas, né? Porque eu não queria cortar tudo, eu queria que tivesse um comprimentozinho. Por incrível que pareça, apesar de eu não ter me reconhecido ali naquele momento, eu me senti com uma certa liberdade. Eu não sei explicar, não sei explicar. Não estava me sentindo bonita, mas também não estava me sentindo a mais horrorosa, porque eu tinha tirado aquelas pontas que tava assim, dura, e tava assim, entendendo melhor como era a minha curvatura do cabelo. Isso foi em 2019. Passou-se o tempo, passou. Eu fui começando a entender como que cuida, como que trata, como que penteia, porque é tudo diferente, tudo diferente. E nisso eu fui começando a voltar a me conectar na minha imagem, minha autoimagem, minha autopercepção. E comecei a voltar também me cuidar um pouco mais em relação às coisas que pra mim, né, não estou aqui induzindo ninguém, cada um sabe o que faz a sua vida, mas que pra mim é importante cuidar, como por exemplo, a sobrancelha, né, um cuidadinho com a pele, tá bem apresentável, não andar relaxada, não andar de qualquer jeito. E ali a minha autoestima automaticamente foi melhorando. Eu comecei a ter mais alta autoestima do que baixa autoestima. Eu nunca fui baixa astral. Eu acredito que eu não assim, como todo mundo, eu sempre tive momentos assim de frustração, de deprê, assim, mas eu nunca fui uma pessoa deprimida ou de baixo alto astral. Mas, querendo ou não, o cabelo mexe com a gente, né? O cabelo mexe com a mulher. Mas aquilo, assim, realmente começou a acender diferente em mim, e eu comecei também a entender o que é ter um autocuidado com modéstia. Por quê? A partir do momento que eu entendi que a minha imagem representa o que o mundo enxerga em mim, eu comecei a entender que eu não posso andar por aí toda espalhafatosa, porque esse não é o intuito que eu quero passar para o mundo, essa não é a imagem, essa não é a minha intenção. E também eu não quero, nunca foi a minha intenção, passar assim uma imagem de relaxo, de desprezo comigo mesma, né? Então ali começou a moldar, né, essa minha percepção com a modéstia. E esse é o meu intuito de transparecer para vocês, sem excesso, mas também sem relaxo. Eu acredito que todas nós devemos sim dedicar um tempo diário para se cuidar, passar 10 minutos na frente do espelho, arrumando um pouquinho o rosto, arrumando o cabelo, como eu joguei aqui de lado, tô me achando. Então faz toda a diferença sim. Eu lembro a primeira vez que eu passei uma base no rosto pra ficar em casa. Toda vez que eu ia no banheiro, na hora de lavar a mão, eu olhava pro espelho, eu tomava um choque positivo. Eu falava, nossa, que diferença. Gente, uma base pra ficar em casa.
E a partir daquele momento eu falei, não, eu preciso realmente dar um upgrade aqui na minha, né, no meu autocuidado, porque eu sei que isso vai fazer a diferença no final. E querendo ou não, a nossa imagem vende. O tipo de pessoa que você é aos olhos, né, de quem está te vendo. Se você tá toda suja, largada, toda, né, toda espalhafatosa, as pessoas vão te olhar com uma falta de credibilidade, uma pessoa que realmente se não liga para ela mesma, como vai ligar para as outras coisas? Pra mim, eu prezo pela modéstia, eu entendo que isso faz parte do meu caráter, principalmente do meu caráter cristã, né? Então, pra mim é primordial estar bonita, estar arrumada, tá aqui toda certinha, mas dentro da modéstia, sem escândalo, sem extravagâncias. Então, vale sim a gente se cuidar, vale sim a gente dedicar pra nos trabalhar em cima de nós, aceitar quem somos, como somos, melhorar, porque não sou contra melhoramentos, desde que seja feito por você e para você. Incentivo aqui 100% você se autocuidar, se autoconhecer e se sentir bem da maneira que você achar que deve estar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, compartilha com alguém, me segue nas redes sociais que me ajuda muito para incentivar o meu trabalho. Eu estou só no começo, me desculpa se eu ainda me atrapalho um pouco, mas eu tenho certeza que com a disciplina e a constância eu vou ficando melhor aqui pra vocês, gaguejando menos e quem sabe até dar umas dicas, né, de cuidado, de finalização, enfim. Aí só o futuro é Deus que pertence, né? Então é isso, minhas lindas. Um grande beijo, um forte abraço e fiquem com Deus.